Vamos lá, então. Na aula passada, nós falávamos da prescrição e decadência no direito do trabalho, né? O quanto é importante essa matéria. A gente tem disposição própria na CLT, artigo 11, e principalmente na Constituição, artigo 7º, inciso 29. A prescrição trabalhista é extintiva e, ao mesmo tempo, ela é quinquenal, né? Porque a gente tem os 2 anos para entrar com a ação e a gente tem a percepção dos créditos trabalhistas só dos últimos 5 anos. Então, nós falamos sobre essa problemática em torno do artigo 11A da CLT, artigo 11, parágrafo 2º também, que diz que a prescrição quinquenal, ela conta-se do ajuizamento da ação e não da extinção do contrato de trabalho. Portanto, se a pessoa demora 2 anos para ingressar com a ação, ela acaba perdendo lá atrás 2 anos e só podendo pleitear, por exemplo, 3 anos. É muito importante para o trabalhador procurar rapidamente um advogado, se ele pretende entrar com a ação, para que, por causa dessa disposição do parágrafo 3º do artigo 11, ele diz assim, ó, a interrupção da prescrição somente ocorrerá pelo ajuizamento da reclamação trabalhista. Não é o que diz do que conta-se do ajuizamento da ação, é a súmula 268 do TST. Está lá no material também para vocês, tá? Que a fluência do prazo prescricional vai contar-se do ajuizamento da ação para trás. Tá? A reforma trabalhista não chegou a enfrentar esse problema. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do... Eu também falei disso aula passada, quase finalizando, da prescrição total e parcial. A CLT utiliza essa expressão trazendo essas espécies de prescrição. Em uma, né, que é a total, nós temos preceitos de prestações sucessivas, decorrentes do pactuado com o empregador. Então, eu dei o exemplo para vocês de uma comissão, que, por exemplo, foi suprimida no ano de 2017. Incidirá a prescrição total em 18, 19, 20, 21, 22, se o contrato continuar ativo. Lembrando que a prescrição de 2 anos, ela só incide em extinção do contrato de trabalho. No mais, nós falamos da prescrição quinquenal. Então, nós temos a quinquenal parcial e a total. A parcial é aquela que fulmina aos poucos o direito e decorre de preceito de lei. Exemplo, uma equiparação salarial. Ela vai basear-se, ou desvio de função, pode basear-se lá no 460 ou 461 da CLT. E eu conto para trás 5 anos, né? E vai fulminar ali aquele direito aos poucos, tá? Quando for alteração do pactuado, uma supressão, eu vou contar os 5 anos para frente e aí vai incidir a prescrição total, tá? Então, essa que é a diferença, parcial e total. Uma decorre de preceito de lei e outra decorre de alteração do pactuado. Isso a OAB costuma cobrar bastante. A prescrição das pretensões trabalhistas incidem conforme a alteração do pactuado, que no caso é total, ou preceito de lei. Eu vou mostrar para vocês alguns exercícios, tá? Que caem, e o que a OAB também costuma cobrar muito
muito é a questão do artigo 440 da CLT, que a prescrição não incide para menores. Menores de idade não corre prescrição. Então, teve uma questão de primeira etapa da OAB, onde eles colocaram um probleminha, né? Dizendo que todo o decorrer do contrato de trabalho do reclamante, ele trabalhou enquanto menor. Completados 18 anos, ele esperou para ajuizamento da ação, digamos assim, 3 anos. Assinale a alternativa correta. Então, a alternativa correta era de que houve a incidência da prescrição extintiva. Por quê? Porque se ele completou 18 anos, já começa a prescrição dos 2 anos. Ele não pode esperar mais que 2 anos para ingressar com a ação, tá? Então, essa questão de menor, eles cobram bastante. Eles cobram essa questão da prescrição intercorrente, que é nova no direito do trabalho, né? Antes não tinha prescrição no curso do processo. Lembrando que ela só existe nas execuções trabalhistas e não no curso do processo de conhecimento. E a questão da interrupção, tá? Quando que ocorre a interrupção da prescrição? Quando a reclamação trabalhista for arquivada, por exemplo, é extinto o feito sem resolução de mérito, né? Por ausência do reclamante, de comparecimento. Então, reinicia-se, restitui-se o prazo integralmente, reiniciando-se o prazo de 2 anos. Olha o que diz o parágrafo 3º do artigo 11. A interrupção da prescrição somente ocorrerá pelo ajuizamento da reclamação trabalhista, mesmo que em juízo incompetente, ainda que venha a ser extinta sem resolução de mérito, produzindo efeitos apenas em relação a pedidos idênticos. Então, vamos supor, ajuizou-se, primeiro detalhe, só se interrompe prescrição com o ajuizamento da reclamação. Aí ajuizou-se uma reclamação pedindo dano moral, verbas rescisórias, equiparação salarial. O reclamante, daí a 1 ano é agendada a audiência, ele não comparece. Interrompe a prescrição? Interrompe-se. Porém, não podem ser acrescidos pedidos que não foram formulados na mesma reclamação. Tá? Então, toda reclamação trabalhista arquivada interrompe a prescrição, restitui-se o prazo de 2 anos por inteiros. O problema é a prescrição quinquenal, porque vai chegar num ponto, como a gente tem, a partir do segundo ajuizamento da reclamação, do segundo arquivamento, tem aquela perempção, o trabalhador tem que aguardar 6 meses para ingressar de novo, vai chegar num ponto que a contagem dos 5 anos para trás vai fulminar os créditos trabalhistas. Sempre conta-se do último ajuizamento para trás. Então, o sujeito faltou numa audiência. E aí demora mais 2 anos para propor. Aí pode ser que, contando a quinquenal, ele não tenha direitos. De repente sobrou 1 ano, ou nem isso para trás. Tá? Isso que você tem que ter em mente. Eu vou pôr aqui alguns exercícios para mostrar para vocês a prescrição na prática trabalhista. Esses exercícios foram trabalhados com o 10º, tá, pessoal? E eles tiveram bastante dificuldade. Então, eu quero que vocês perguntem, que interajam comigo, porque eu sei que muitos estão assistindo a aula e não fazendo as atividades, o que é normal, tá? Mas são exercícios que eu costumo aplicar em sala e que eu coloquei lá para os que não estão assistindo a aula.
Então, vejam bem, ó. Joana foi admitida na empresa Apucarana S.A. em data de 31/3/2012 e tinha uma colega de trabalho que exercia a mesma função que a sua, chamada Paula. Equiparação salarial. Procura-o como advogado, pretendendo ingressar com uma reclamação trabalhista, postulando diferenças salariais por equiparação salarial. Supondo que você ingresse com a ação no dia 20/10/2019, qual será o marco prescricional das diferenças salariais que poderão ser pleiteadas? De que tipo de prescrição se trata e por quê? Então, veja, preceito de lei, prescrição parcial. Então, de que tipo de prescrição se trata? Da quinquenal parcial, porque o pedido refere-se a preceito de lei, preceito assegurado no 461 da CLT. Caso ela ingresse 20/10/2019, o marco prescricional qual será? É só contar 5 para trás. Então, 19, 18, 17, 16, 15, 14. 20/10/14. Para frente, que ela pode pleitear. Tá? Vai ser o marco ali prescricional. Parcelas anteriores a 20/10/14 já estarão prescritas. Alguém ficou com dúvida nesse exercício? Então, isso aqui é muito cobrado, tá? Em exame de ordem. Muito cobrado. Por exemplo, se vocês forem fazer uma contestação trabalhista na segunda fase, eles cobram exatamente isso. Se você é advogado da parte contrária, né, você vai ter que arguir a prescrição e aí pedir o marco prescricional. Pedir que sejam declaradas, prescritas, parcelas anteriores a 20/10/14. André trabalhou para o município de Apucarana, no regime CLT, até 30/10/17, data em que seu regime foi transformado em estatutário. Então, muitos municípios fizeram isso. Transformaram o antigo regime CLT, que vinha antes da Constituição de 88, em estatutário. Ele o procura para ingressar com uma reclamação trabalhista. Veja, a conversão desse regime de CLT para estatutário equivale a uma rescisão ali com a, né, uma extinção do contrato de trabalho, tá? Porque são regimes completamente opostos. Qual resposta você defenderia? Então, tem súmula do TST, OJ, de que quando o regime é alterado de CLT para estatutário, a prescrição é bienal. Então, vai incidir a prescrição aí extintiva bienal em 30/10/2019. Por quê? Porque ele teve um regime transformado em estatutário, só que é um regime completamente oposto. Equivale, então, a uma extinção de contrato de trabalho. Tá? Essas situações são muito comuns na prática. Marcelo recebia salário mais comissões e fora admitido em 3/3/13, continuando aos serviços da empresa. Ele o procura relatando que por ato único do empregador, olha lá, alteração do pactuado, este passou, a partir de 10/10/14, a lhe pagar apenas salário fixo e pretende, pois, reaver a diferença salarial suprimida a título de comissões. Que tese você advogaria? Então, veja,
Estamos diante de que prescrição? Como é alteração do pactuado, é a prescrição total, mas ele continua aos serviços, então não é a bienal. Se ele continua aos serviços, sempre é de 5 anos. Alterou o pactuado, conta 5 anos, prescreve totalmente o direito. Só vocês se lembrarem disso. Toda vez que decorra de um pacto entre as partes, né, que é o caso aqui, ele tinha salário mais comissões, aí a empresa suprimiu em 10/10 de 2019, deixa eu ver, 14, 15, 16, 17, 18, 19, está fulminada a pretensão, tá? Essas são pegadinhas que geralmente ocorrem, essa história de prescrição total e parcial. O problema 6. Djalma trabalhou para uma empresa em Apucarana, dos 15 aos 17 anos, assim que a OAB cobrou, tá, gente, em primeira etapa. Quando foi demitido, sem justa causa, em 30/4/2017, tendo cumprido o aviso prévio. Então, olha só, ele trabalhou dos 15 aos 17 anos, foi demitido em 30/4/17, tendo cumprido o aviso prévio. Ele o procura querendo saber se ainda pode ingressar com a reclamação trabalhista. Qual vai ser a prescrição nesse caso? Veja, ele foi demitido, ele tinha 17. Então, ele tem direito a 3 anos e 1 mês, porque espera-se ele completar 18 e ainda mais 2 anos da prescrição bienal trabalhista. Ou seja, o direito vai estar prescrito, 17, 18, 19, 20. 30 de maio... Ah, não, ele cumpriu o aviso. Então, é 30/4/2017, 18, 19, 20, de 2020. 30/4/2020. Alguém ficou com dúvida? Se quiserem perguntar. Esses exercícios de prescrição costumam ser bem cobrados na OAB, tanto em primeira etapa quanto segunda, tá? Quem for fazer OAB prática do trabalho e também quem for fazer outras áreas, costumam cair probleminhas desse tipo, tá? Em primeira etapa. Vocês não podem se esquecer que são 10 questões de trabalho e 10 questões de processo do trabalho. Então, é pesadinho. Acho que, salvo engano, não sei se agora eu fiquei em dúvida se estão todos juntos. Acho que 10 ao todo, trabalho e processo de trabalho. Então, tem bastante peso, né? Mesmo que vocês prestem outras áreas. A última questão, Caio foi admitido? Pois não. Perguntinha do Roberto no chat. Ah, tem pergunta? Tá. Não, Roberto, porque olha a pegadinha da questão. Tendo cumprido o aviso prévio. Então, o contrato se extinguiu 30/4/2017, entende? Foi uma pegadinha. Se eu tivesse colocado sendo o aviso indenizado, aí seria 30 de maio de 2020. Tá? Vou colocar aqui de novo para vocês verem, ó. Olha só. Djalma trabalhou dos 15 aos 17 anos, quando foi demitido sem justa causa, tendo cumprido o aviso prévio. Ah, verdade, ele vai cumprir ainda. Na questão ficou que ele vai
tendo cumprido o aviso prévio. Então, ele cumpriu ainda mais 30 dias. É isso mesmo, Roberto? Então, é 30 de maio de 2017, tá? Foi demitido sem justa causa, tendo cumprido. Então, pela questão, ele vai cumprir ainda mais 30 dias. Vejam essa última. Caio foi admitido em 30/3/2015 e demitido em 28/2/18. Teve uma primeira reclamação ajuizada em 5 de maio de 18. Olha só, na sequência. Porém, não compareceu à data da primeira audiência designada para 31/7/2019. Então, ocorreu aqui um arquivamento. Como ficará a questão prescricional de Caio com o arquivamento? Súmula 268 do TST, tá? Vai ser interrompida a prescrição nessa data, interrompe-se a prescrição. Ou seja, daí ele terá mais 2 anos restituídos, findando o prazo em 31/7/2021. Porém, a quinquenal será qual? Do último ajuizamento para trás. Então, eu pego 31/7/2021 e conto 5 para trás. É sempre contado do último ajuizamento. Vejam, ele faltou na audiência. Restitui-se, segundo o parágrafo 3º do artigo 11, apenas o ajuizamento da ação interrompe prescrição e bem como a extinção sem resolução de mérito. Então, qual será o prazo de 5 anos? 31/7/20, 19, 18, 17 e 16. 31/7/2016. Todos os créditos anteriores a 31/7/16 estarão prescritos se ele aguardar 2 anos para propor a ação de quando a prescrição foi interrompida. Perceberam? Então, ela chega no momento, olha quanto ele vai poder reclamar. Só 2 anos. Alguém ficou com dúvida aqui? Professor, e se ele vem e falta novamente? Artigo, se ele faltar de novo, aplica-se a perempção trabalhista. Lembra o que é essa perempção, tá? No processo civil, aquele que dá causa ao abandono da ação, lembram? Por 3 vezes consecutivas, é perempto, não pode mais ajuizar a ação. A perempção trabalhista nossa é lá do artigo 731 e 32 da CLT. Ela não é igual a civil, tá? Processual civil. Olha o que diz o 732, primeiro, são as hipóteses.
hipóteses do artigo 731 e 732. Quem que é considerado perempto de uma reclamação trabalhista? Aquele que, tendo apresentado-se ao distribuidor, então ele apresentou-se sem advogado, exerceu o jus postulante, no prazo estabelecido no parágrafo único do 786, ele tem 5 dias para se dirigir à vara e reduzir a termo, sob pena de incorrer na perda, pelo prazo de 6 meses, do direito de reclamar perante a Justiça do Trabalho. Ou seja, a perempção trabalhista é temporária. É de 6 meses. É como se o trabalhador ficasse de castigo, aguardando para ajuizar a ação de novo, tá? Na mesma pena do artigo anterior, que é 6 meses, incorre o reclamante, que por 2 vezes seguidas der causa ao arquivamento de que trata o artigo 844 da CLT. Então, deu causa a um arquivamento pela segunda vez, vai ter que aguardar 6 meses para propor a ação novamente. Cuidado, pegadinha de concurso, pegadinha da minha prova. Infelizmente, a gente está em situação de pandemia, as nossas provas têm sido banalizadas, né? Todo mundo tem feito na versão marmelada. Busca na internet, um passa para o outro. Então, eu faço questão de explicar bem na aula para, pelo menos, não cair a qualidade de ensino. Geralmente, eu peço isso em prova. E alguns alunos erram, né? A perempção trabalhista não é do primeiro ajuizamento. No primeiro ajuizamento, interrompe, ele pode ajuizar, tem mais 2 anos. No primeiro arquivamento, tá? Ele terá mais 2 anos. Se faltar de novo, se tiver um segundo arquivamento, ou seja, aplica-se daí a perempção de 6 meses. Ele tem que aguardar para ingressar com a ação daqui 6 meses. E aí a gente conta quinquenal. Para trás, vai chegar no ponto que ele vai perder, vai fulminar seus direitos, seus créditos por causa da prescrição quinquenal. Entenderam? Posso passar a régua? Queridos, e com relação à decadência? Que decadência que é essa? A decadência, lembrando... quando eu falaria em preclusão, Roberto, então, esses institutos são completamente diferentes. Vejam que o Roberto, bem lembrado aqui pelo Roberto, ele está falando da preclusão. Acho que eu coloquei lá no material para vocês a diferencinha entre as 3, tá? Ó, prescrição é uma coisa, prescrição diz respeito à pretensão, né? A pretensões e juízos, quando que está prescrito o meu direito, ou seja, ela é de direito material, ok? Prescrição, artigo 7º, inciso 29 e 11 da CLT. E ver sempre a súmula 268 conjugada. Perempção, olha, são palavrinhas muito capciosas para concurso, tá? Perempção é um instituto de direito processual, que está lá no artigo 731 e 32 da CLT. Perempção trabalhista é a perda temporária do direito de ação, que no caso trabalhista não ocorre de forma definitiva, igual no processo civil, depois de 3 vezes não pode mais.
aqui no processo trabalhista é temporária. Aguarda 6 meses, aí ajuiza novamente. Perempção. E preclusão, bem lembrado pelo Roberto, também é um instituto de processo civil, mas que incide, é um instituto que incide não nas pretensões, não nos direitos, tá? Ela incide nos atos processuais. A preclusão, não sei se vocês se lembram, é um instituto de processo civil que incide nos atos processuais e não no direito material. Quando que o advogado, e aí a parte, né, é preclusa a oportunidade, nós temos a temporal, quando ela perde o prazo, tá? Então, está preclusa a oportunidade para a parte se ela perdeu o prazo, preclusão temporal. Existe a preclusão consumativa do direito, que quando eu, por exemplo, apresento uma contestação, apresento um recurso, houve a preclusão consumativa do direito. Por quê? Porque eu já apresentei o ato. Preclusão consumativa do direito. E existe aquela preclusão por incompatibilidade do ato com o praticado anteriormente. Tá? Quando, por exemplo, você apresentou o recurso e no dia seguinte apresenta os cálculos. Houve aí uma preclusão que você não pode apresentar um ato contraditório, ato processual, tá? Contraditório com o anterior, né? Ficaria, vou dar o exemplo contrário, tá? Você apresenta uma planilha de cálculos iniciando a liquidação de sentença e está no prazo recursal, beleza? Aí no dia seguinte apresenta o recurso. É perempto esse recurso, por incompatibilidade com o ato praticado anteriormente. Então, a preclusão é um instituto de direito processual, enquanto a perempção e a prescrição afetam o direito material, tá? Acabam afetando as pretensões no sentido material. Guardem bem a diferença entre preclusão, prescrição e mais alguma dúvida? Alguém ficou com dúvida? Posso prosseguir? Bom, a gente também falou na aula passada da questão de decadência. Na decadência, o que acontece? A decadência ela afeta o próprio direito em si, né? A pessoa decai no direito. Na prescrição, não, ela afeta a pretensão dela. E na decadência afeta-se, extingue-se o próprio direito em si. Que hipóteses que a gente tem no direito do trabalho? Então, o caso mais típico que eu dei exemplo para vocês na aula anterior são prazos previstos em regulamento de empresa. Vamos supor, a empresa dá uma opção lá para aderir ao PDV ou para aderir a um programa que ela implanta de previdência privada. Muito comum isso. Tem empresas que oferecem uma previdência complementar ao empregado. Vocês sabem que pela previdência trabalhista só se aposenta no Brasil com 6 mil e poucos reais. Tem um teto máximo no INSS. Então, algumas empresas dão um prazo para o empregado aderir a uma previdência complementar privada que eles oferecem. Né? Daremos o prazo até dezembro de 2020. Se não observado esse prazo, decai o empregado no direito. Tá? Então, os exemplos mais comuns são o regulamento de empresa. E outro exemplo muito cobrado em concurso, até vou colocar aqui para vocês,
prescrição, decadência. O prazo para ajuizamento do inquérito para apuração de falta grave. O prazo de 30 dias do artigo 853 da CLT. 853. 853 da CLT diz assim: para a instauração do inquérito para falta grave contra empregado garantido com estabilidade, lembrando que esse empregado que tem que ser ajuizado o inquérito é só o dirigente sindical. Os demais estáveis cometeram falta grave e podem ser demitidos sumariamente. Gestante, acidentado, tá? Esse inquérito necessário para apuração de falta grave é só para o dirigente sindical, não é nem para o cipeiro. O empregador apresentará uma reclamação, que é o inquérito, dentro de 30 dias contados da data da suspensão do empregado. Então, geralmente a empresa, né, afasta o dirigente do seu posto de trabalho, suspende o contrato. Daquele ato ali, que ela de repente, ela suspende porque ela necessita do inquérito. Daquele dia, tem 30 dias para ajuizar na Justiça do Trabalho o inquérito para apuração de falta grave, tá? Tem que necessariamente ser ajuizado esse inquérito na Justiça do Trabalho no prazo de 30 dias decadencial a contar da suspensão do empregado. Então, muitos advogados, eu volto a dizer a vocês, né? Quem quer atuar na área trabalhista é uma área muito específica. Alguns advogados, por exemplo, querem fazer penal e trabalhista. É muito pesado. Eu sou a favor, lógico, de fazer um pouco de tudo no início, tá? Quem seguir, lógico, carreira aí da OAB, né? De exercer a OAB. Alguns eu sei de vocês que vão só tirar ou nem vão tirar, tá? Mas, assim, quem for advogar, no começo, pega-se de tudo. Inclusive, inscreve-se lá de dativo, tentando... O bom advogado, ele sabe de tudo um pouco. Mas vocês vão ver que, passado 1 ano, 2, você acaba se especializando mais em determinadas áreas. E a área trabalhista é bem específica. Alguns advogados que estão acostumados com penal, por exemplo, não vão saber dessa regra para orientar a empresa, né? Esse prazo é muito rápido, um prazo de 30 dias, para orientar as empresas que demitem seus dirigentes sindicais. Lembrando que eles são no número de 7, como tem suplentes, totalizam 14, certo? E só tem estabilidade aqueles dirigentes sindicais, lógico, eleitos para representar os empregados, né? Porque tem os representantes do empregador, mas só tem estabilidade aqueles que realmente sofrem aí uma possível ameaça de dispensa, porque vão ser a pedrinha no sapato do empregador, aí fiscalizando, né, os direitos trabalhistas dos empregados, batalhando por melhores condições e tudo mais. Certo? Então, esses são os prazos decadenciais. Só são esses prazos, tá? Um outro exemplo típico de prazo decadencial trabalhista é o ajuizamento da ação rescisória. A ação rescisória, depois de esgotados todos os recursos, vocês sabem, ela conta-se da coisa julgada, o prazo da CLT não fala em prazo, aí a gente usa a aplicabilidade subsidiária do CPC, é o prazo de 2 anos para ajuizamento das ações rescisórias. É uma outra hipótese comum de prazo decadencial trabalhista. Certo? Podemos prosseguir? Aí eu coloquei, depois eu vou incluir lá, fiquem tranquilos, esse material que eu estou começando a aula de hoje,
Depois eu incluo lá para a nossa próxima aula, tá? Foi corrido à tarde e eu não consegui colocar só coloquei da prescrição. Mas a gente vai falar um pouquinho hoje e dando aí sequência, né, à nossa matéria, para terminar o direito individual 1. Vocês sabem que a gente está quase fazendo a nossa prova e tal, aí eu vou entrar em coletivo, já estou quase para entrar em coletivo, que é uma matéria mais curta. Normas de segurança e medicina do trabalho. Vejam bem, lembrando que nós não temos mais Ministério do Trabalho e Emprego, né? Então, todos esses preceitos aqui de segurança, quem fiscalizava era o Ministério do Trabalho. Agora a gente só tem Ministério da Economia. Ou seja, muitas fiscalizações caíram no vazio. Dependemos da atuação do MPT, né? Esperamos que o MPT fiscalize, porque, assim, fiscais do trabalho, a gente não passou a não ter mais nesse governo, ok? Mas aqui a gente tem alguns dispositivos sobre segurança e medicina no trabalho, que a gente vai comentar. Coordenar, supervisionar, fiscalizar todas as atividades, né, com campanha nacional de prevenção de acidentes. Então, eu expliquei já para vocês, os cipeiros são empresas acima de 20 empregados, que tem a comissão da CIPA para prevenção de acidentes, colocação das rampas e tudo mais, os pisos que não escorreguem, esse tipo de coisa. Bom, artigo 156. Hoje, Ministério da Economia, então, né? Compete especialmente ao Ministério da Economia. Promover a fiscalização do cumprimento das normas de segurança e medicina do trabalho, adotar as medidas que se tornem exigíveis, determinando obras e reparos em qualquer local de trabalho. E eu queria chamar a atenção para as empresas, tá? Então, quem for advogar para a empresa, ou orientar, assessorar, vejam só, isso aqui é muito importante, ó. Cabe às empresas cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho. Aqui entenda-se, gente, inclusive os teletrabalhadores, né? Quem está trabalhando à distância. Tem que, por isso que eu falo, professora, mas como que a empresa vai dentro da casa do sujeito? Mas seria o certo. Ela, na verdade, a maioria das empresas está só mandando notebook e olha lá, nem manda o notebook, né? Mas ela deveria, além disso, ir lá, instalar a mesa, ver se está tudo em ordem, ver se ele tem protetor para o punho, ver se ele tem... hoje a gente não tem mais problema de visão, antes tinha aquele protetor de tela no computador. Atualmente, como melhorou, né, essa parte, os próprios computadores não lesam mais, mas quando a gente tinha aquele, não sei se vocês pegaram essa época daquele Windows antigo, que era a tela de outra cor, né? Instruir os empregados, através de ordens de serviço, quanto às precauções a tomar no sentido de evitar acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Adotar as medidas que lhes sejam determinadas pelo órgão nacional competente e facilitar o exercício da fiscalização pela autoridade competente. Artigo 158. Cabe aos empregados observar as normas, colaborar com a empresa e parágrafo único. Isso aqui também a OAB adora cobrar, tá? Constitui ato faltoso do empregado, eles cobram geralmente em segunda etapa. Empregado que se recusa a
seguir as instruções da empresa de medicina e segurança do trabalho. Por exemplo, não usar luvas, não quer usar nenhum EPI, ó, o uso dos equipamentos de proteção fornecidos pela empresa, né? Tem gente que pensa assim, a luva me atrapalha a trabalhar. Então, justa causa, tem que orientar a empresa para aplicar advertência, tá? Ou mandar embora por justa causa. Aqui, lembrando da gradação das penas, né? Não é um ato passível de dispensa sumária. Eu orientaria no sentido de aplicar advertência, depois aplicar a suspensão e depois mandar embora por justa causa. É possível, olha só, o antigo delegado regional do trabalho, que hoje é o ministro da Economia, né? Mas a gente ainda tem os antigos delegados do trabalho dos concursos anteriores. Eles continuam. Eles podem embargar obras, eles, à vista de laudo técnico, eles podem paralisar, tá? Nas inspeções que eles fizerem, interdição ou embargo. Poderão ser requeridos pelo serviço competente da Delegacia Regional do Trabalho. Aí, dessa decisão, podem os interessados, né? A empresa tem 10 dias para recorrer. Ó, responderá por desobediência quem ordenar ou permitir o funcionamento dos seus setores, a utilização da máquina em prosseguimento contra a ordem, né, do delegado regional do trabalho. O que mais que é importante? As empresas, né, de acordo com as normas expedidas pelo Ministério do Trabalho, estão obrigadas a manter técnicos de segurança em trabalho. Então, volto a dizer, empresas que têm acima de 20 empregados. Aí, vai classificar os riscos. Isso aqui chama-se PPRA, é um documento importantíssimo para a empresa. É o Programa de Prevenção de Acidentes. Tá? Ela vai fazer um laudo, chamar o médico do trabalho e ela vai classificar os riscos, quais as atividades que mais têm risco. Por exemplo, uma empresa de telemarketing. O maior risco, qual é? Ocupacional. É a perda, a questão da audição, né? Perda auditiva. Os operadores de telemarketing recebem muitas ligações por minuto e muitas vezes o headphone não está regulado e isso causa otites médias, agudas e até perda auditiva. Num banco, qual é o maior risco? LER, né? DOR, porque se faz esforço repetitivo. Então, esse PPRA é um documento importantíssimo para as empresas, que muitas não têm, tá? Eu atendi uma empresa aqui em Londrina super grande e tal, e a primeira pergunta que eu fiz, vocês têm PPRA? Ah, não, não temos, nunca fizemos. Aí eu falei, mas não, mas tem que ter. Ah, não, mas a gente não corre o risco, nunca sofreu fiscalização e não é agora que vai sofrer. Então tá bom, né? A questão do cipeiro, né? A gente já estudou para frente, eles têm estabilidade. Professora, Pois não. uma questão referente aos equipamentos de segurança, talvez não seja muito relevante, mas eu trabalhei numa empresa, né, quando era mais novo, e lá a gente tinha que usar alguns equipamentos. O que acontece? O patrão lá, por vezes, ele trocava a qualidade desses equipamentos de segurança. Então, como a gente trabalhava com guilhotina, essas coisas afiadas, né, a gente precisava usar luvas de uma malha diferenciada, né, mais grossa.
E aí a gente usava determinada marca e qualidade de produto, que era boa, até que ela foi deteriorando, então ele comprou várias de uma que parecia um couro duro, que mal dava para mexer a mão e ficou muito ruim de trabalhar. Então, tanto eu quanto outros, a gente parou de usar, porque não, era inviável, né? Aí, se acontece alguma coisa, o patrão ele pode alegar, não, eu dei o produto, eles que não quiseram usar. Pode ter alguma coisa assim? Ótima Quanto à pergunta. qualidade do produto? Ótima pergunta, Jonathan. Tem uma súmula do TST, súmula acho que 362, salvo engano, mas depois eu vejo o número certinho. Tem que fiscalizar quanto ao uso efetivo. Não basta o empregador conceder as EPIs. Tem que fiscalizar quanto ao uso, tá? Então, ele não poderia alegar isso. Agora, o fato de não estar usando, mesmo que inferior, entende? Vamos supor, no hospital, não vou usar luva porque não presta. É passível de justa causa, de advertência, tá? Então, assim, o certo é ter o EPI, ele tem que ter um certificado de aprovação, tem que ter um mínimo de segurança. Segundo as diretivas, né, do Ministério do antigo Ministério do Trabalho, esse equipamento tem que ter, assegure total proteção ao trabalhador, independentemente da marca, entende? Mas ele tem que ter um selo de proteção. Se não tiver, se for de péssima qualidade, esse empregador pode ser responsabilizado, mas o empregado não pode de jeito nenhum deixar de usar, entende? Mesmo que inferior, tem que estar usando, tá? O EPI é muito importante. Nós temos casos, por exemplo, já aconteceu de eu atender trabalhador, entende? Que se cortou no açougue do supermercado. Aí você vai perguntar, você estava com aquela luva, que é aquela luva para corte de carne. Tem que ser aquela de inox, né? Metal. Ela... Oi? Alguém... Salvo engano, é malha de aço, Malha né? de Algo aço. assim. É. Exatamente, isso mesmo. Pode observar, eu sou muito observadora, pode observar todos os mercados que vocês vão, se eles usam, tá? Açougue. Os caras não usam, por quê? Porque ela é chata mesmo para manusear a carne. Ela é chatinha, né? Ó, a mão não está em contato com a carne, eles falam. Mas assim, tem que usar. E a empresa tem que fiscalizar quanto ao uso. Aqui em Londrina, ó, de 10 supermercados, tá? Eu só conheço um que eu vejo que é rigoroso ali. Todas as vezes que eu vou pedir carne, o carinha coloca a luva, certo? A norma NR número 6. Então, quais são as normas de medicina e segurança no trabalho? Elas são um total hoje, para vocês terem uma ideia, de 36 diretivas, 36 normas regulamentadoras, que como o Ministério do Trabalho foi extinto, vai estar lá no site do Ministério da Economia. Então, assim, tem normas de segurança para o frigorífico, tem normas regulamentadoras para quem trabalha, né, com notebook, tá? Norma 17, quem trabalha com equipamentos tecnológicos, sobre as pausas e tudo mais. Por exemplo, operador de telemarketing tem que fazer 3 pausas numa jornada de 6 horas. 2 de 10 e uma de 20. Por causa como eu falei para vocês, do dano auditivo que ele possa sofrer. Então, a norma regulamentadora deles determina que eles tenham que fazer 2 pausas. Então, olha a dificuldade para quem for atuar na área trabalhista, né? Você tem que ver as normas do sindicato, você tem que ver as MRs, tem que ver tudo isso para ajuizar uma ação, tá? Ó,
seguindo aquilo que o Jonathan perguntou, os EPIs têm que estar em perfeito estado de conservação, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidente de trabalho ou doenças profissionais. Então, nessas circunstâncias, tem que ter o EPI. Os EPIs, tá, queridos, eles neutralizam o agente. Então, a empresa pode, se ela fornece EPIs e fiscaliza o uso, ela não precisa pagar adicional de insalubridade. Se, lógico, neutraliza completamente o agente. Muitos hospitais, para vocês terem uma ideia, o HU aqui de Londrina, ele parou de pagar, aí é âmbito público, tá? Não é CLT. São todos ali servidores estatutários, a maioria, né? Se bem que eles estão contratando agora pela CLT. Tem uma modalidade aí que o Ratinho baixou que pode contratar pela modalidade CLT. Aquela história da terceirização do serviço público. Mas, enfim, desde 2010 não se paga mais insalubridade aqui no HU. Foi cortada. Por quê? Porque eles dizem que é fornecido equipamentos EPIs. Então, assim, proteção auditiva. Tem que ter abafador de ruído ou protetor auricular. Como eu falei, operador de telemarketing, como que vai ter essa proteção? Se o negócio fica exatamente no ouvido. E eles não regulam direito, né? Eu tive uma irmã que trabalhou de operador de telemarketing, ela sofria otites direto, agudas e médias. Proteção respiratória, máscara e filtro. Proteção visual, óculos e viseiras. Proteção de cabeça, capacete, na construção civil, obrigatório. Proteção de mãos e braços, luvas e mangotes. Proteção de pernas e pés, sapatos, botas e botinas. Muitas vezes os trabalhadores reclamam de usar aquele sapatão, né? Um sapato preto. Podem notar que em supermercado utiliza-se bastante. É para proteção dos pés, tá? Para proteger. E proteção contra quedas. Cinto de segurança e cinturões. Então, tem que ter aquele, por exemplo, quando fazem aquele rapel para pintar, né? Tem que estar muito seguro. Tem que ter aquele assento, tipo uma espécie de Cadeirinha. banco mesmo. Oi? Cadeirinha. Isso. Cadeirinha. Obrigada, Paula, é isso mesmo. Bom, a questão dos exames, que a gente comentou na nossa aula de acidentes de trabalho, doenças ocupacionais. Então, o exame médico que corre por conta do empregador é o admissional, o demissional e o periódico. O problema disso aqui, queridos, desse artigo 168 da CLT, é que é uma marmelada danada, né? Na admissão. Nunca, não se pode, lembrando, tá? Não se pode pedir exame de sangue, a não ser toxicológico, tá? Mas para detectar outras doenças, não. Só a questão de quem vai trabalhar como motorista e tal, faz exame toxicológico. Mas o da admissão, geralmente, é uma entrevista. Você assina um questionário, né? Então, não se examina direito. O periódico é a cada 2 anos, tá? O periódico a cada 2 anos tem que fazer os exames. Por exemplo, nós na FAP, tá? A cada 2 anos, pedem para a gente ir lá no centro e tal, renovar o exame. Mas, assim, não se pedem maiores exames de imagem, que seria o certo. Neurológico? Oi? Exame neurológico não pedem? Exame neurológico desse trabalhador, de psiquiatra, psicólogo. Muitas vezes ele está com
algum problema de estresse, né, no trabalho, tá? Não se pede. Geralmente você vai naquelas empresas de medicina do trabalho e preenche um questionário. E medem a tua pressão ali e boas, tá? Outros exames, e a CLT dispõe, olha aqui, ó, no parágrafo 2º. Outros exames complementares poderão ser exigidos a critério do médico. A maioria coloca lá, apto, aptidão física e mental. E manda ver. Outra coisa que não se observa muito nas empresas, e todo mundo que for advogar, mesmo para pequenas empresas, tem que orientar, ó. O empregador manterá material necessário à prestação de primeiros socorros, conforme o risco da atividade. É lógico que a empresa não pode dar medicamento para empregado. Dor de cabeça, não sei o que e tal. Negativo, mas tem que ter o material de primeiros socorros. Caso haja um corte, algo assim para uma gase, esse tipo de coisa. Professor, exame relacionado a concurso público aí não tem nada a ver, né? Exame tipo de hepatite, aqueles monte Não, de exame, nada a ver com isso daí. exatamente. No concurso público, tá? Geralmente, o Poder Judiciário, que é o caso de vocês, tá? Ele exige vários exames daí de aptidão mental mesmo, tá? Tem entrevista com psicólogo, por exemplo, juízes fazem uma sabatina de coisas, uma série de exames, porque é inerente ao cargo, e o servidor público também se submete a mais exames do que o empregado comum. E vai ser obrigatória a notificação de doenças profissionais produzidas, é obrigatória a notificação, se tiver uma suspeita de doença profissional. Tanto ao INSS, quanto agora ao Ministério da Economia, né? Bom, algumas disposições, algumas regras gerais sobre medicina e segurança no trabalho que caem em concurso, tá? Edificações tem que ter 3 metros do piso ao teto. Toda instalação tem que ter 3 metros de pé direito, que é a altura livre do piso ao teto. A gente vê, às vezes, algumas lotéricas que o sujeito fica, sei lá, embaixo de uma... Eles constroem aquele... um segundo andar ali, sem observar esses 3 metros, tá? Tem que ter condições de iluminação e conforto térmico. Esse conforto térmico não é o ar-condicionado, né? Pelo menos se não tiver ar-condicionado, tem que ter pelo menos janelas, esse tipo de coisa, conforme a natureza do trabalho. Os pisos não podem apresentar saliências, nem depressões que possam ocasionar quedas, né? Então, é muito importante isso. Sinalizador. Ó, as aberturas dos pisos e paredes serão protegidas de forma que impeçam a queda de objetos. As paredes, escadas, rampas de acesso, pisos deverão obedecer às condições de segurança e higiene no trabalho e tudo mais, em conservação e limpeza. Para vocês terem uma ideia, aqui no Mufato, eu já tive uma situação que um consumidor escorregou porque não tinha aquele sinalizador, sabe? Estava com água e o consumidor escorregou, né? Agora eu fico imaginando o empregado, né? Pode acontecer também, de ter ali, estão lavando o açougue e tal, ou proximidade, está se lavando e não tem sinalizador, acaba escorregando, sei lá, fazendo uma fratura. Então, é responsabilidade do empregador. A iluminação tem que ser geral e difusa, porque também tem as questões de provocar
miopia, tá? Lesão à córnea. Essa é a NR17 do Ministério do Trabalho. Conforto térmico, os locais da interventilação natural, compatível com o serviço. A ventilação artificial será obrigatória sempre que a natural não preenche condições de conforto térmico. NR17 também, ó, a temperatura do ambiente de trabalho, onde são executadas atividades intelectuais, laboratórios, escritórios, fica entre 20 e 23 graus centígrados. Então, assim, para vocês verem como que é a diretiva do Ministério do Trabalho nesse sentido. Muito embora agora a gente tenha Ministério da Economia, as diretivas continuam as mesmas, tá? Do antigo Ministério do Trabalho e Emprego. Instalações elétricas, ó, NR10, do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, nós temos 36 NRs, é muita coisa. Mas se eu fosse falar delas nas nossas aulas, iria mais que um semestre. Vamos para frente. Professora, aí estando em desacordo com essas NRs aí, é reclamação trabalhista só que eu posso fazer. Cabe multa, né? Multa, mas agora, como eu falei, o Ministério da Economia meio que não tem uma fiscalização mais rígida como antes, entendeu? Quando tinha Ministério do Trabalho e Emprego. Então, agora ficou, assim, a crivo das responsabilizações civis mesmo, individualmente, ou se for uma coisa coletiva, procurar o Ministério Público, né? Ministério Público do Trabalho. Entendi. Infelizmente, Jonathan, caíram um pouco no vazio as fiscalizações depois da reforma trabalhista. Porque a reforma, como eu tenho batido na tecla, ela teve todo um viés empresarial. Então, assim, essa mudança de Ministério do Trabalho para Ministério da Economia foi no sentido assim, vamos fiscalizar pouco. Entendeu? Fiscaliza-se muito pouco. O Ministério do Trabalho tinha essa função de fiscalizar as atividades insalubres, perigosas. Ó, vejam lá, NR16, NR6, ó, vestimentas. As vestimentas devem ser adequadas às atividades, devendo contemplar condutibilidade, então, assim, questão de quem trabalha com parte elétrica, né? Inflamabilidade e influências eletromagnéticas. É vedado o uso de adornos pessoais nos trabalhos com instalações elétricas ou em suas proximidades. Aqui, a questão de avisos de proibição de fumar, avisos quando é perigoso, nocivo à saúde. Podem notar quando vocês vão fazer um exame, né, de raio-x, tem todos os avisos lá, próximos e tal, da carga radioativa. Questão das máquinas. A questão das caldeiras, né? As caldeiras serão periodicamente submetidas a inspeções de segurança. Veja como é importante isso aqui para uma empresa, por exemplo, como a Nortox. Tem um monte de caldeira lá dentro. Precisa ser supervisionada se ela está em perfeito estado, sob pena de causar uma explosão. Porque são Professor, Pois não. a Nortox, ela existe ali em Arapongas? Ela existe ainda? Existe. Sim, senhor. Aqui, por ser muito perto do município ela foi fechada aqui, muito veneno, muito tóxico que ela... Não, mas Não teve nada disso não, eles até compraram do outro lado. ela existe sim.
Na época que eu trabalhava, viu, Paulo? Eu trabalhei um bom tempo no Wilson Sokolowski aqui, né? Que é um escritório grande. A gente pegou algumas ações de neguinho que explodiu na caldeira. Né? Sim. Então, há muito tempo eu já tinha ouvido falar que ele teria que ser porque está muito perto do município, da cidade que cresceu em volta, né? Não, Tá bom, então, obrigado. ela continua empresa de agrotóxico, né? Ela trabalha com fórmulas e tal, trabalha Sim, normalmente, tá? E, e é obrigado. Sim. muito importante, quando a gente pegava ali trabalhadores, a gente pegou mais de 50 trabalhadores exatamente com problema nas caldeiras, nos fornos, eles têm uma pressão violenta. Então, qualquer desajuste pode causar uma explosão. As caldeiras, elas têm que ter um prontuário com documentação do fabricante, especificação técnica, desenhos, provas. Tem que ter todo esse rigor. Mas, ultimamente, acho que desde 2017, não sei como tá? Não sei mesmo. Operações insalubres. Então, o que é insalubridade? A insalubridade é risco à saúde, tá? Agentes agressivos, por meio do tempo de exposição, limites acima dos limites de tolerância, ruído, natureza e intensidade do agente. Então, a gente tem os agentes químicos, biológicos, que são os que causam insalubridade, tá? Esses são os agentes. E o que neutraliza isso? A adoção de EPIs. Então, os EPIs podem neutralizar o agente. Se estiverem acima dos limites de tolerância, aí nós temos 40%, 20% ou 10% do salário mínimo, tá? Devido à insalubridade ao trabalhador. Então, tem hospitais que, por exemplo, pagam, o certo é isso, pagar em grau médio, porque existe um risco. Hospitais privados pagam, tá? Essa história do HU que eu falei é uma coisa do estado do Paraná, mas hospitais privados, em sua maioria, pagam para os técnicos de enfermagem e tal, insalubridade em grau médio. Por quê? Grau máximo é quando está igual a situação do Covid agora, né? Vamos supor, a enfermeira trabalha em máximo risco ali de contaminação, agentes infecto-contagiosos. Então, quem trabalha na ala Covid tem que ganhar 40% de insalubridade. E a periculosidade? A periculosidade não tem EPIs. Por quê? Porque é risco à vida. São consideradas atividades ou operações perigosas aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem o contato permanente com inflamáveis ou explosivos. Então, quem trabalha na Nortox, por exemplo, a gente teve um período que eles só pagavam insalubridade, mas na verdade tem direito à periculosidade. Se você pensar que trabalham com caldeiras, e a CLT dispõe que o empregado deve optar pelo mais vantajoso. Aí vocês podem me perguntar, mas professora, eu não teria direito aos dois? Existe uma corrente doutrinária jurisprudencial que vem entendendo que se ele se expõe aos dois agentes perigosos e insalubres, ele teria direito aos dois, sim, tá? Corrente majoritária do TST. Como esse parágrafo diz que ele optará pelo mais vantajoso, não é mais vantajoso, que porventura ele seja devido, alguns juízes entendem que tem que ser um dos dois,
Mas vem crescendo fortemente essa corrente de que se está exposto a ambos, teria direito a ambos. Porque esse parágrafo 2º não diz que ele optará pelo mais vantajoso, mais benéfico. Diz que poderá optar pelo adicional de salubridade que porventura lhe seja devido. Então, queridos, vamos parar por aqui hoje, né? 22h22 já. Professora, tem uma questão no chat ali. Eu vou... Pois não, no chat. Professora, vamos lá. Era diretor de uma empresa. Meu marido era diretor de uma empresa em Guarapuava e estagiei com os advogados da empresa na época. Eles tiveram um problema trabalhista com os funcionários na caldeira. E a fundamentação para ganho da causa foram os laudos compulsórios que a empresa deveria apresentar a cada 6 meses. E a empresa tinha todos no final. O escritório fez um acordo a respeito, que me lembra a memória, deu 10% do valor da ação. Ah, olha só. Ali está colocando uma situação aqui que a empresa tem que ter esses laudos compulsórios. Isso aí, toda empresa que trabalha com caldeira, explosivos, tem que estar, como eu falei para vocês, essa supervisão direta a cada 6 meses. E a empresa juntou no processo. A empresa tinha todos. Ou seja, ela demonstrou que fiscalizava, que adotava normas de medicina e segurança do trabalho. Então, o escritório acabou fazendo um acordo e deu 10% do valor da ação. Liz, pelo que você falou, os pedidos acabariam sendo sucumbentes, né? Quem formulou o pedido com base nisso. Hoje, na reforma trabalhista, a sucumbência ia vir com força total, entendeu? Então, a gente tem que ter muito cuidado quando formula esses pedidos, porque às vezes o trabalhador vem falar para vocês uma coisa, a empresa não segue, lá é tudo irregular. Aí você, advogado, vai lá, faz a petição e tal, a hora que você vai ver. Hoje mesmo eu fui checar os cartões de ponto do meu cliente, falei para ele, olha aqui, em todos os olerites, porque ele não me trouxe. Não tinha hora extra e nos meses que tinha, estavam pagas. Dei a maior bronca nele. Falei, vai levar sucumbência, filho. Tá? Porque conta pro advogado uma coisa e quando você vai ver é outra. Então, eu colho dos trabalhadores, agora dos meus clientes, uma declaração de veracidade dos fatos. Declaro que tudo que declarei ao meu advogado é verdadeiro e que, caso eu esteja mentindo, levarei sucumbência, além de pagar as custas do processo. Eu faço isso para não ter depois eles vêm chorar, sabe? Quando vê a sentença, né? Adalberto? Adalberto, presente, professora. Aleph? O Aleph não tá? Amanda? Presente. Anderson? Presente. Ana Beatriz? Presente. Bárbara? Presente. Bruno? Presente. Clóvis? Presente, professora. Cristina? Presente. Daniele? Evelyn? Faed? Presente. Fernanda? Nicole? Presente. Fernanda Volpe? Giancarlo?
Presente. Heloíse. Isabela. Presente. Isis. Presente. Jean Carlos. Presente. Jean Cleverson. Presente. Parabéns, hoje vocês estão em peso aí, gostei de ver. Essa turma tá que tá, hein? Jonathan. Presente. João Pedro. Presente. Beleza, João Vitor. Presente. É esse o espírito, viu, moçada? Para vocês terem uma turma para ser marcada. Depois eu vou mostrar para vocês a lembrança da minha turma de 20 anos. É uma turma assim que marcou Londrina, sabe, na UEL, porque a gente se reúne, uma turma de 100 e poucas pessoas. A gente conseguiu reunir 90 ex-formandos em 20 anos. Veio gente do país todo. José Vitor. Presente. Kathleen. A gente tem um grupo. Presente, professora. Viu? O grupo de vocês que seja um grupo para sempre. Eu tenho um grupo com o El, né? 93, 97, a gente tira dúvida um com o outro, um ajuda o outro. Já teve, quando morre, né? A gente vê se não está precisando, se a família não está precisando de nada. Já tivemos 4 na nossa turma que morreram. É muito solidário. Vocês têm que tornar isso uma prática, solidariedade. Larissa. Leonardo. Presente. Não sei se vocês conheciam o professor Rodrigo Brum, era muito famoso aqui, meu amigo, morreu com 45 anos, né? A nossa idade aí, minha idade. E a esposa dele tem uma loja de uma papelaria aqui, sabe? Precisam de ver que a gente, porque advogado, vocês sabem, né? Ele faleceu e não deixou nada. E só lecionava. Então, assim, a gente fez uma campanha no nosso grupo para todo mundo comprar material escolar na loja dela, para ajudar ela com os filhos pequenos. Então, nisso que vocês têm que pensar, né? Ficar um grupo aí para sempre. Letícia. Presente. Professora, Pois não. a Larissa respondeu presente, tá? Ela falou que tá com dificuldade no áudio. Beleza. Lilian. Lineker. Presente. Liz. Lucas. Aqui. Presente, professora. Ah, tá. É verdade, a Liz que teve dúvida. Marcos. Maressa. Presente. Maria Eduarda. Presente. Marina. Maiara. Milena. Presente, professora. Certinho. Natália. Paulo Henrique. Rauane. Renato. Presente. Roberto Henrique. Paulo Siqueira não deu, professor? Presente. O Paulo Siqueira. Está aqui. Presente, professor. Certinho, querido. Roberto Sebrian está aí. Ronaldo. Ronaldo está bem sumido. Tayla. Presente. Professora, Pois não. Paulo Henrique respondeu no chat e a Fer falou que você pulou a Maria Eduarda. Ah, verdade. Não, mas eu pus presença para ela. Fala que tá tudo ok. Thaís. Valdeir. Presente. Vitor. Presente. Vinícius. Presente. E o William. O Will também não está aí hoje. O Roberto Henrique também respondeu no chat. Ah, sim. Eu coloquei para ele.
presença. Amados, até amanhã. Beijo. Não se esqueça de dar uma caminhadinha, uma corridinha. Eu vou passear. Tchau, professora. Tchau. Tá? Um beijo. Tchau, professor. Até amanhã. Bom Até descanso. amanhã. Obrigada. Bom descanso para você. Boa noite.